nunca acreditei no curso paritário, diga-se de passagem, que isso funcionasse, porque a ideia era que todos éramos igualmente sábios e igualmente informados. Então, você chegava lá e os alunos discutiam o que é que eles queriam estudar. Como eles não sabiam nada de antropologia, não é? Eles não tinham condições de propor nada para estudar. Então, eu deixei eles discutirem bastante, não é? E eles queriam falar sobre a luta de classes. Não dá para falar sobre luta de classes num curso de antropologia. Então, ficou meio complicado, não é? Daí eu, que estava trabalhando com o negócio da imigração rural urbana, levantei esse problema. Olha, há um problema interessante, né? Porque nós estamos vivendo aqui a transformação social, vendi lá o meu peixe. E eles concordaram em analisar isso. A primeira coisa que nós temos que fazer é um levantamento para saber o volume e a importância dessa migração. Então, vocês procurem, não é, nos recenseamentos, para a gente começar a discutir a partir de uma base sólida. Bom, é verdade que ninguém foi capaz de chegar aos recenseamentos, não é, e fazer coisa nenhuma. Daí eu fiz, né? Daí eu cheguei lá e disse, bom, então, não é, o que eu achei foi essa questão. Bom, depois, a partir daí, eu simplesmente continuei a dar as aulas, né, mandando os alunos lerem, levantando os problemas, mas paridade não teve nenhuma. E na discussão sobre a paridade, não é, eu dizia ainda, sem nenhum sucesso, que se na verdade a paridade corresponde ao fato de que nós todos temos que aprender juntos, professores e alunos, eu acho que os alunos e os professores deveriam receber o mesmo salário. Não é? Por quê? Porque se é tudo igual, né, eles estão contribuindo para o conhecimento, não tem sentido você pagar só o professor. Não é que não é um igual. Convencida de que, na verdade, eu sabia mais da antropologia do que os alunos. E que o conhecimento acumulado é uma coisa importante, porque ele estrutura a informação. Não basta você atingir uma informação, não é como numa paródia do que se faz hoje, não é? Você dá uma pesquisa, você bota no Google, não é? E nem sequer copia, você baixa. É uma questão, né? Você baixa, não é? Nem lê, você não precisa nem ler. Você dá uma estudiadinha, baixa, apresenta. Esse tipo de coisa não é realmente, não serve para você formar, não é, um cientista social e para você fazer um trabalho sério, que é a orientação. Aliás, ninguém faz isso, digamos, na universidade, que eu saiba, quando você dá um trabalho de pesquisa para os alunos, você, em primeiro lugar, dá uma aula para orientar a questão e depois você dá uma bibliografia. As pessoas não aprendem, você não faz um trabalho científico a partir do zero. Não é? Você tem, primeiro a gente lê a bibliografia. Pelo menos no meu tempo era assim, né? Eu suponho que ainda seja. A gente primeiro lê a bibliografia pertinente que o professor indica, a partir da qual você acha mais informação pertinente, não é? E a partir da qual a gente pode discutir seriamente. Então, não é, a questão, digamos, da minha queda para a educação, eu tinha sempre me recusado a trabalhar em educação, porque eu não queria que o nome do meu pai influenciasse, não é, a minha carreira. Eu fui fazer uma coisa que era diferente, não queria trabalhar na educação. Então, mas meu pai não tinha trabalhado com a universidade e começou que nós fundamos. Logo em seguida, aliás, eu acho que foi no mesmo dia da missa do Herzog, fizemos uma reunião com o pessoal mais sênior, que tinha vivido como professor a experiência anterior ao AI-5, e que tinha, então, participado de uma associação, que foi importante na época, que era a Associação dos Auxiliares de Ensino. Porque nós queríamos criar uma associação, mas era complicado no regime militar você obter uma permissão para criar uma associação desse tipo. E daí descobrimos que aquela associação não tinha sido extinta, ela não existia mais, mas ainda existia no papel. Então aquilo foi retomado e criamos uma associação, na qual o tema central era discutir a universidade, porque estávamos todos, não só contra o regime militar, contra a perseguição, mas tínhamos a firme ideia de que a universidade estava parada, estagnada e fora do seu tempo, porque ela estava sufocada pela censura militar, que foi bastante séria, diga-se de passagem. Eu não quero, de modo nenhum, dizer que ela não foi prejudicial. Mas isso criou para nós uma situação muito fácil.
é que nós pusemos toda a culpa de tudo que estava errado na universidade nos militares. Eu piamente acreditava que, uma vez que caia o regime, a universidade vai explodir de iniciativas criativas, não é? E todo mundo vai discutir a graduação, a pós-graduação, orientação de pesquisa. Para mim, a grande surpresa, não aconteceu nada, né? Caiu o regime militar, né? Mas na DUSP, então, nós começamos a discutir a reforma da universidade. E foi então que eu me dei conta de uma coisa muito séria, que nós não conhecíamos nada sobre a universidade. Cada um tinha da universidade uma visão extremamente restrita, que vinha da sua própria carreira, do seu próprio departamento, e, quando muito, não é do lugar onde trabalhava. Quem tinha uma visão maior de universidade era quem trabalhava no conselho universitário. Isto, né, essa posição mais elevada o força a ver a universidade, não é, no seu conjunto. E você tinha também a visão dos movimentos políticos, com a desvantagem que as visões dos movimentos políticos eram extremamente ideológicas. Não havia, na verdade, nada de pesquisa, de experiência concreta, de levantamento de dados, não é? Você trabalhava na base de certos dogmas apresentados, como paridade, autonomia, democracia, não é? E isto era indiscutível. Então isso dava para o movimento alguma coisa que eu aprendi depois com o Burton Clark, não é? Que é um processo através do qual se você não faz uma comparação e uma análise do que está ocorrendo no mundo e nos outros lugares, você constrói um ideal de universidade, né? Então queremos todos uma universidade maravilhosa, professores bem pagos, não é? Aluno, a universidade gratuita, bem paga, com todo mundo fazendo pesquisas extraordinárias, não é? O ensino vivo. E ninguém, na verdade, sabe por que é que nós não conseguimos essa universidade. Se todo mundo quer, por que não acontece? Quer dizer, você tem que chegar, não é, a uma coisa que vem da minha experiência de cientista social, não é, bastante mesclada, não é, com a experiência da política e da antropologia, não é, que as coisas, não é, têm causas sociais e causas sociais profundas, e que a universidade é uma das primeiras instituições globais do planeta. Quer dizer, ocidentais e globais. De início, ela é global para o Ocidente. Não é? Ela, criada na Europa medieval, ela se esparrama por toda a Europa e depois ela é exportada para todos os países de colonização europeia. Né? E é, na verdade, uma das pouquíssimas instituições, como diz o mesmo Burton Clark, não é, que, criada naquela época, não é irreconhecível mesmo hoje. Marcas de origem extremamente fortes na universidade, que lhe dão esta visão, e o caráter universal vem desde o começo. Né? Os professores eram itinerantes, os alunos, não é, também, eles se moviam pela Europa inteira. Então, e os movimentos se tornam internacionais, quer dizer, o movimento de 68 era a prova cabal de que, iniciado na França, ele se espalha pelo mundo inteiro, com peculiaridades muito esquisitas nos Estados Unidos, mas é que isso corresponde a que a universidade responde a movimentos profundos da sociedade. E que, então, se nós não entendemos isso, a gente não é capaz de pensar, não é, os seus problemas e o seu futuro. E foi aí que eu comecei a estudar a universidade. Eu comecei porque não conseguia mais falar sobre a universidade sem ter alguma informação mais concreta. O grande livro que eu achei que me inspirou muito foi o livro do Simon Schwarzman, que foi a formação da comunidade científica brasileira, na qual há excelentes pedaços em que ele fala sobre a universidade e a introdução da pesquisa na universidade. E, tirando esse, não é, foi o Davi Ben-Gurion, sobre o lar dos cientistas, sobre a universidade, não é, que deram uma visão extremamente mais ampla, e aprendi muito sobre a Universidade Alemã, que, na verdade, foi uma das nossas inspirações, para entender esse contexto em que surge, não é, a universidade brasileira. E aí, eu estava, nessa época, eu comecei a prestar, o professor Godenberg me convidou para dar alguma assessoria na questão, e nós tínhamos lá, então, uma colega, que era a Elizabeth Wolinek. E começamos, a Elizabeth ela era Elisa Wolinek,
ela era interessante porque ela sempre tinha dados formidáveis. Ela trabalhava sempre, não é, com as estatísticas sobre a universidade. Então, eu me lembro, pelo menos, de 2 incidentes em que ela chega lá muito entusiasmada na reitoria e diz: Goddenberg, você sabe quanto é que custa o restaurante universitário? Ninguém sabia, só ela que sabia quanto custava. Ela disse: custa mais do que a manutenção da Faculdade Politécnica. Então, sabe, então, era uma informações como essa, a Elisa, não é? E a Elisa começou, na verdade, a trabalhar, não é, sistematicamente com um tipo de avaliação baseado em levantamento de dado estatístico concreto. Eu acho que esta, com grande inspiração do professor Goddenberg, que gostava de ter todas as informações na mão. Eu acho que isso foi um passo muito grande dentro da universidade, não é? E começou a usar computador nessa época. Não é? Você lembra? Na universidade, não é? O senhor deve lembrar disso. A documentação estava numa imensa sala, não é, com imensos arquivos motorizados. Não é? Então, para você achar alguma coisa, você motorizava aquela imensa... Não era assim, professor? A mesma estante, né, em que você ia procurar o documento lá dentro. Era realmente nós, de certa forma, ainda não conseguimos usar de forma inteiramente produtiva, não é, o sistema de computadorização até hoje, mas hoje nós temos, pela primeira vez, informações fidedignas da universidade. Ninguém sabia quantos alunos a gente tinha. Não é? Ninguém tinha a lista dos cursos que estavam sendo dados, nem a lista da pós-graduação. Era, assim, uma desinformação absoluta. É complicado, né? A vantagem da gente ser idosa é que a gente tem uma perspectiva histórica que você adquire através dessa vivência. Então, você tem uma visão do que progrediu e, por outro lado, não é, do que regrediu dentro, não é, da universidade. Agora, quando começamos a estudar a universidade, dessa perspectiva comparativa, e o Simon insistia muito com o que eu concordava, que tinha que ser uma pesquisa acadêmica séria, não era simplesmente a defesa dessa ou daquela posição, nós tínhamos que analisar o problema através de uma metodologia científica que ninguém estava fazendo nesse momento, né? Nós tínhamos quase todos os trabalhos, era de pura defesa ideológica dessa ou daquela posição. Então, quando começamos a fazer este trabalho, eu acho que nós chegamos rapidamente, não é, à questão da avaliação. O grande tema dos movimentos da DUSP naquele tempo era a democracia e a autonomia. A autonomia pensada, não é, grande parte, através da ideia de que nós tínhamos que acabar com a censura militar que estava implantada, não é, dentro da universidade, com o que todo mundo concordava. E ela, não é, progrediu rapidamente para uma visão de uma absoluta autonomia completa, em que o papel da sociedade, através do governo, era nos dar dinheiro, não é, e nos dar liberdade para fazer o que a gente quisesse. Bom, eu comecei seriamente a ter dúvidas que a gente tivesse, assim, tanta responsabilidade. Não é? E o problema da avaliação, que estava muito em moda, que foi levantado pelo Simon Schwarzman, numa comissão criada pelo Tancredo Neves para analisar a situação brasileira, levanta pela primeira vez seriamente o problema da avaliação. O professor Goddenberg, nesse momento, encampou todo o problema da avaliação, não é? E a Elisa começou a fornecer os dados através do qual você tivesse, não digo uma avaliação completa, mas uma visão um pouco mais concreta do que das tendências, não é, existentes dentro da universidade. Mas a questão é que, se você começar a realmente trabalhar com os dados, eu gosto de dados, estatístico principalmente, né? Há certas coisas que são importantes. Todo mundo era contra o ensino privado. Todas as palavras de ordem era que tinha que estadualizar toda a educação superior. Aí, digamos, não digo os meus conhecimentos de matemática, mas de aritmética, não é simples, não é? Tendo uma ideia do que é gasto com as universidades públicas, e com a massa de alunos que frequentam o ensino privado, mostrava que era impossível, né? Não dá para você, com esse modelo de universidade, não é, atender aquele conjunto da população, a não ser gastando mais de metade do orçamento da União e dos Estados. Aí você chega a um ponto risível,
Não é de imaginar que é possível você gastar toda a emenda, já tinha naquele tempo a emenda